Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, pegue a Bíblia. Livro dos Salmos, Salmos de número 23. Aleluia. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. Aleluia. Conhecidíssimo Salmo de número 23. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Livro dos Salmos, Salmos de número 23. Nós vamos ler aqui esse salmo que tem 6 versos. Aleluia. Quantos acharam, digam amém. Salmo de número 23 está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E glória a Deus. Aleluia. Hoje, 4º dia da campanha com o tema O Poderoso Deus do Salmo 23. Aleluia. E é a esse poderoso Deus que entregamos a nossa vida. E é para esse poderoso Deus que aqui nos reunimos de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, e o adoramos. Aleluia. Quem adora o poderoso Deus do Salmo de número 23, levante a tua mão e glorifica e bendiga, porque Ele está presente já em nosso meio. Desocupe as tuas mãos, vamos clamar. Vamos clamar na presença do poderoso Deus do Salmo 23. Vamos orar com fé, com propósito. Vamos clamar e chamar pelo nome do poderoso Deus do Salmo de número 23. Abre a tua boca e comece a clamar. Clama na presença do Deus vivo. Clama na presença do Todo-Poderoso Deus. Clama na presença daquele que te salvou. Clama na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Pai misterioso e grandioso, em tua presença que estamos nesta tarde, início da tarde da quinta-feira. Aqui estamos nesta hora, meu Deus do sucesso, aleluia, já te adorando e te louvando, bendizendo na beleza da tua santidade, porque o Senhor é grande, é fiel, o Senhor é majestoso e é soberano, e é o Senhor que é o nosso pastor. O Senhor nos guia, o Senhor nos orienta, o Senhor nos leva aos pastos verdejantes. O Senhor também é o mesmo que nos leva às águas limpas, fontes de águas limpas. É o Senhor que refrigera a nossa alma. É a tua justiça que ordena e que impera em nós. A tua palavra santa e poderosa, aleluia. Porque sabemos, ó glória, de um Deus que amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. É o poderoso Deus do Salmo 23. É a esse poderoso Deus que louvamos. É o Senhor do céu e da terra que adoramos. Pai, aleluia. Cura os doentes, cura das enfermidades da alma, da enfermidade do corpo, cura da enfermidade psíquica, da enfermidade somática. Cura, Senhor amado, as tuas filhas e os teus filhos. Liberta, Senhor amado, do cativeiro espiritual, do cativeiro físico, humano. Liberta, meu Deus amado, da dependência química, da dependência do álcool, do tabagismo. Liberta as almas e transforma. Liberta, Senhor amado. Liberta, Senhor, liberta. Liberta os pés, solta as prisões, Senhor, dos pés, em nome dessa mulher, para que possa, meu Deus amado, entrar verdadeiramente no caminho e servir, adorar e andar até o último instante de vida nesta terra, no verdadeiro caminho que é o Senhor Jesus. Pai, aleluia. Abre porta de emprego ao desempregado. Liberta
diário, liberta espiritualmente. E quando estiver preparado verdadeiramente, liberta das prisões e devolve ao seio da família e à sociedade. Levanta pregadores e pregadoras, levanta homens e mulheres cheios da palavra, cheios da ciência do conhecimento, cheios do teu poder, cheios do teu Espírito, para que o teu evangelho seja anunciado com sabedoria, firmeza, eloquência, com muita autoridade divinas, sejam impactadas e abençoadas para a glória e para o louvor do teu nome. Pai, aleluia, fala conosco nesta tarde uma vez mais. Fala aos nossos corações, oh glória. E como eu sempre te peço, que a tua palavra venha sobre nós e que ela sim produza o grande resultado para a qual é mandada. Assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Só quem pode diga amém. Sente-se, aleluia, pode sentar e dê aquela boa salva de palmas para adorar e glorificar Jesus. Abre também a tua boca para adorar, para glorificar, porque Deus tem algo muito bom para te entregar no dia de hoje. Se você quer, levante a mão. Amém. Pode ser, Diácono Fábio, bem-vindo. Diácono Fábio vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. É fiel, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui sempre com vocês. O Calor do Meio-Dia é uma grande escola, é um grande hospital que traz todo mundo para cá, de diferentes denominações e congregações, mas vem todo mundo aqui receber uma porção da palavra de Deus, uma porção do Espírito do Senhor, para voltar fortalecido para o nosso dia a dia, né? E com esse salmo, o de número 23, não é diferente. O livro dos Salmos, quase metade dele foi escrita pelo rei Davi. Salvo engano, são 72 ou 73 salmos que são dado crédito da escrita dele ao rei Davi. É um livro com 150 salmos, né? Se a gente fosse dividir por capítulos, seriam 150 capítulos, e quase metade destes escrita por esse homem segundo o coração de Deus. E o salmo de número 23 foi escrito exatamente por este pastor. O livro dos Salmos, irmãos, este livro por inteiro já fala muito, até para a pessoa que não é cristã. Até uma pessoa que está em busca de socorro, ela traz respostas a partir dos nossos dramas humanos. Pessoas do espírito aflito, pode abrir no livro de Salmos que Deus vai falar com você. Deus vai refrigerar sua alma, né? E a gente vê, abre o livro de Salmos, a gente lê: apressa-te, ó Deus. É também o clamor de um ser humano precisando de uma resposta da parte de Deus. A gente abre o outro salmo e lá tem: tenha misericórdia de mim, Senhor. Mais uma vez o clamor de um ser humano em busca desse Deus. E ouve a minha oração. A pessoa já está fazendo oração, Deus já está ouvindo, mas o desespero é tão grande que ele fala: ouve a minha oração, Senhor. É o clamor de um desesperado em busca do sobrenatural, em busca da face de Deus. E como é maravilhoso quando o Senhor vem e mostra num salmo e ele já te responde assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Provai e vede. E o Senhor responde às nossas aflições através desse grande livro dos Salmos. E o Salmo de número 23 é uma das leituras mais conhecidas do mundo. Essa leitura você pode ver ela sendo feita no leito de um hospital, durante lágrimas em um funeral. Você pode ouvir. E você pode ouvir também diante das maiores conquistas. A pessoa que alcançou um sonho e ela está lá recitando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
também o Salmo 23 é recitado. E esse salmo, ele está entre o 22 e o 24. E é curioso a gente notar que no Salmo 22 anuncia o sofrimento do Messias, a morte do Messias. O Salmo 24 anuncia a ascensão e a segunda vinda desse Messias. E quem é esse Messias? Ele é o grande pastor do Salmo 23. E aí em João 10, 11 diz que o Senhor é o bom pastor e dá a vida por suas ovelhas. Exatamente o que está no Salmo 22. E em 1 Pedro, em Hebreus 13, 20, diz que esse é o grande pastor, fazendo uma alusão ao Salmo 23. E com relação ao Salmo 24, com relação ao Salmo 24, ela é em 1 Pedro 5,4, dizendo que ele é o supremo pastor que voltará galardeador de suas ovelhas. Aleluia. Então, essa sequência do livro dos Salmos guarda total correspondência com aquilo que foi escrito no Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus Cristo, e dando prova de que esse pastor relatado aqui é ninguém menos que o nosso bondoso Senhor Jesus Cristo. E ele dá essa verdade absoluta para a gente. Primeiro, que Jesus é o nosso pastor, então nós não devemos temer, porque nele todas as nossas necessidades são supridas. É o que ele fala aqui: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está dizendo que nenhuma necessidade nossa, vai ficar por isso mesmo, porque o Senhor é o meu pastor. Ele volta a afirmar isso. Todas as necessidades, irmãos, não sei qual é a sua. Muita gente que está aqui hoje tem necessidade na área sentimental. Verdade, Jesus. Está em busca de um marido, está em busca de um companheiro. Eita glória, irmã Meire. Está em busca de uma companhia de vida, de um companheiro. A gente está aqui também necessitado de socorro espiritual. A gente está necessitado de socorro material. Com tanta coisa acontecendo no nosso país, e vem o salmista nos ensinar a dizer isso, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai cuidar e prover em todas as áreas de nossa vida. E é importante a gente entender também que o pastor, ele é aquele que vai à frente das ovelhas. Ele é aquele que cuida, que defende, protege, guia, alimenta. Mas tem algo que o pastor faz a mais e está sendo esquecido nos dias de hoje. O que o pastor faz? Ele une, ele reúne, ele traz para perto. Então não adianta a pessoa se achar crente e devota do Senhor congregando sozinha na sua casa. Porque o Senhor nos traz a união. O Senhor nos traz para que nós entendamos também que o outro que está do seu lado aí tem necessidades diferentes da sua, tem uma criação diversa, veio com outra bagagem da sua casa e precisa do mesmo pastor que você. Você é uma área e o seu colega do lado do outro, o seu irmão ao lado tem outro, Então assim, o Senhor Jesus vem. E esse Salmo 23 também com esse sentido de que você quer ser uma ovelha desse pastor, então aprenda a andar com as demais ovelhas do pastor. O Senhor vem e pega aquela que está distante e traz para perto. Ele une, ele reúne. Então é assim: quer caminhar comigo? Jesus Cristo diz: então ande com o meu rebanho, porque o rebanho é dele. Esse salmo, apesar dele falar o Senhor é o meu pastor, onde a gente pode interpretar de forma individual, ele ainda assim fala com a gente dessa forma coletiva, para que a gente possa amar e suportar os nossos irmãos
por amor ao nosso pastor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então nós não devemos focar o defeito do nosso irmão, não devemos focar naquilo que traz desunião na igreja. Teve uma frase que ficou famosa aí que é: eu amo Jesus, o que torna insuportável é o fã-clube dele. O fã-clube dele, no caso, seríamos nós. Sim, mas não tem como você andar com esse Jesus se você não andar no aprisco dele. Se você só ficar ouvindo falar, né? A gente vê que Jesus Cristo, quando ele estava pregando, ele pregava para quem? Para os discípulos e para a multidão. Tem dois tipos de pessoas aí. E a gente tem que saber diferenciar quem somos nós. Nós somos discípulos para andar com ele, ou a gente é aquela multidão curiosa que quer ver o milagre, que quer ver a revelação, que quer ver as coisas acontecendo e esperar que aconteça também comigo. Eu quero só comer um pedaço daquele pão, porque eu tive fome, e a partir dali eu sigo. Ou não, eu vou seguir caminhando com ele. O Senhor, no Salmo 23, nos chama a atenção para esse ponto. E aí a gente, saindo da parte de grupo, a gente vem também para a parte individual, porque fala do meu relacionamento pessoal com esse Senhor Jesus. Nós somos testemunhos vivos de onde a gente anda. Glória a Deus, aleluia. Podem ter certeza disso. Eu tenho meus amigos da pesca. Nós temos um grupo que a gente pesca juntos desde 2018. Na época alguns nem tinham filhos ainda e hoje todo mundo já tem filho. A nossa população cresceu e apesar de ter muitos deles que nem conhecem o Evangelho, eu fico muito feliz deles poderem me apontar nesse grupo para, quando alguém está passando algum problema, de poder conversar comigo, de saber que ali ele vai ouvir um conselho espiritual, algo que vem da parte de Deus. Então nós precisamos dar esse depoimento a respeito da nossa vida, porque nossos vizinhos, nossos amigos, nossos filhos, até o marido ou a esposa, o nosso cônjuge, podem não escolher servir a Jesus Cristo, mas nós estamos aqui declarando que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor não sei qual é, mas o Senhor é o meu pastor. E podem ter certeza que a partir da sua vida, o Senhor pode operar grandes transformações na vida de qualquer pessoa que esteja ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar, irmãos. Eu não sei onde o Senhor te chama, mas é. E nada me faltará, é aquela declaração de fé, é aquela declaração de quem sabe que a vida nas mãos deste homem vai estar nas melhores mãos do que nas minhas. Eu não sei se você já teve algo que você já amou muito e você não tinha coragem de submeter isso à vontade do Senhor. Tem gente que às vezes encontra um namoro e não consegue pôr esse namoro nas mãos de Deus. Ela simplesmente declara lá na rede social que este é o meu presente de Deus, sem perguntar para Deus se realmente aquele é o presente de Deus para ela. E aí quando se frustra, por que, Senhor, o Senhor deixou eu passar por isso? Como eu deixei se você nem me perguntou? Né? Nós devemos pôr o nosso relacionamento, o nosso emprego, tudo aquilo que pode dar alguma dependência nossa, nós devemos submeter as mãos do Senhor com essa certeza de que nada me faltará. Nada me faltará. E aí vem o versículo de número 3, que fala, não, versículo de número 2, perdão, que fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Se vocês, eu tive uma aula no Pastor Elvis na semana passada, minha mãe, semana passada ou retrasada, não lembro, que fala, retrasada, né? Que falava sobre a geografia de Israel, no nosso curso de teologia, e aquilo trouxe uma dimensão muito maior para a gente,
do que quando a gente lê assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, quando não era a realidade daquela região. Quando fala de verdes pastagens, você passa na BR-364 aqui, tem fazendas do lado direito e esquerdo da cidade, ou da BR, e a gente vê aqueles pastos verdes, né? Alguns lugares com plantação de soja, outros grandes produtores rurais com pastos altos e aquela plantação de churrasco, toda branquinha lá, o gado comendo, e a gente vê, e quando a gente lê verdes pastos aqui no Salmo, a gente imagina algo assim, mas lá não era. Lá é uma região de Belém da Judéia, que é uma região completamente desértica, 800 metros acima do nível do mar, não tem pastagem verdejante desse jeito, e nem águas mansas e dessa forma como ele escreve aqui nos Salmos, mas ainda assim algo fazia com que o rei Davi visse daquela forma. Ainda assim, havia essa crença nele, e o mais curioso é que ele deveria levar essas ovelhas que estavam debaixo do domínio dele para se alimentar nos melhores lugares, para beber água nos melhores tanques, porque ele era o senhor daquelas ovelhas, e se ele, como senhor daquelas ovelhas, levava elas para comer o melhor pasto, para beber a melhor bebida, como é que o Senhor, Deus que está nos céus, seria diferente com a gente? É como quem pensasse: se eu que sou mal, sei dar boas coisas a meus filhos, imagina o Senhor que está no céu. Então, ele é a provisão de alimentos, a provisão de bebida para aquelas ovelhas que estavam na dependência dele. O pastor é o nosso guia nas regiões mais difíceis. Então vem o versículo 3 falando de refrigera a minha alma. Glória a Deus, aleluia. Refrigera a minha alma. A ovelha, ela é um animal muito dócil, só que ela é ao mesmo tempo frágil, inofensiva, míope, não enxerga direito, ela se desvia do rebanho com facilidade. A lã dela pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Ela se machuca com certa facilidade, e aí quando acontece tudo isso com ela, o Senhor vem, o pastor vem e não a sacrifica, mas carrega ela no braço para tratar, para cuidar, porque aquela ovelha é preciosa para o Senhor. A ovelha, então, ela tem tudo isso: frágil, inofensiva, não enxerga direito, desvia com facilidade. Alguma semelhança com a gente, irmãos? Alguma semelhança com a gente toda, né? A lã, que é aquilo, a gente pode dizer, a lã é aquilo que a ovelha produz e que pode dar bons frutos para aquele pastor. E aí a lã, essa lã, o que a gente produz, às vezes nos ajuda e às vezes também nos atrapalha. A ovelha, se ela entrasse numa água e a lã dela molhasse demais, ela poderia ser arrastada pelo seu peso. Então acontece a mesma coisa com a gente. Às vezes algo que Deus proveu na nossa vida faz com que a gente se afogue naquilo. Uma lã que eu poderia ter a oportunidade de ofertar na casa do Senhor, não, eu gasto com aquilo que eu não deveria. Eu me contamino com coisas que antes, quando eu não tinha, não me contaminava, e hoje que eu tenho, eu me contamino. Né? Eu posso pensar que não sou ofertante nem dizimista, porque hoje eu ganho mal, mas se eu ganhar bem eu vou fazer, e não vai, porque quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Então o Senhor vem nos ensinar isso com o refrigera minha alma, que ainda assim o Senhor vem para carregar você no colo. E então ele fala aqui do guia-me pelas veredas da justiça. Glória a Deus, aleluia. Por amor do seu nome. O salmista está falando: guia-me pelas veredas da justiça, Senhor. Porque quando eu
fui guiado por mim mesmo, por veredas injustas, eu só parei nos piores lugares. Verdade, meu Deus. Eu sozinho, no meu caminho, eu só segui o caminho da carne e não segui nenhum caminho do Espírito, Senhor. É por isso que ele pede: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, me leva no caminho certo, Senhor. Glória a Deus, aleluia. E não é nem por amor de mim, é por amor do seu nome, é por sua graça infinita, é por sua bondade, Senhor. E sobre esses amigos que eu falei do nosso grupo de pesca, que a gente pesca, é uma pescaria só, tá, irmão? Parece que são várias, né? Mas é uma vez ao ano. É uma pescaria do Rio Roosevelt, que normalmente a gente vai em agosto ou em setembro. Mas é uma vez no ano que a gente faz ela. E um desses amigos, ele tem um irmão que é que nem a orelha de freira. A gente sabe que tem, mas ninguém nunca viu. Glória a Deus, aleluia. E eu só sabia que o irmão dele era pastor, que o irmão dele era pastor, que o irmão dele era pastor. E por que eu não encontro esse irmão? O irmão dele, depois que eu descobri, o irmão dele, ele era a pior espécie de ser humano que existia. Ele era um drogado que vendia drogas, que era prostituído, contaminado com as piores coisas, as piores coisas. E ele disse para mim, esse amigo, que quando o pai dele, que esse irmão passava de três dias fora, ele disse que o pai e a mãe já chegaram a ir procurar ele no IML, esperando o pior mesmo. Ele não vai mais conseguir viver tanto tempo, esse menino vai morrer. Então eles já esperavam isso. E aí uma pessoa chegou e apresentou Jesus Cristo para este rapaz. Glória a Deus, aleluia. E ele se converteu. Aleluia. E ele seguiu o caminho. E a gente não vê ele, justamente pelo fato de que, como o pessoal da pescaria não tem essa consciência ainda, e alguns deles ainda bebem, alguns deles ainda fumam, ele quer estar longe de tudo isso que fez um dia ele ser. E aí só um aniversário dele que eu conheci o Orelha de Freira. E conversamos bastante sobre Jesus. E apesar de estar todo mundo ali na festa, no aniversário, ele fica afastado com os filhos, cuidando dos filhos na piscina, brincando, porque ele não quer ser atraído por aquele mal, por aquele caminho que um dia ele seguiu e que Jesus tirou ele. Ele sabe que ele não pode ter nenhuma recaída, senão a vida dele é ceifada, e ele tem plena consciência disso. É Deus. Então essas são as veredas da justiça que o Senhor, pelo amor do seu nome, nos faz caminhar. E uma outra verdade absoluta aqui é que quem tem o Senhor Jesus como seu pastor não teme a morte, porque os seus temores são removidos. Então ele vem aqui no versículo 4 e diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, o que ele declara aqui? Davi enfrentou feras, conduzia o rebanho por vales estreitos, vales profundos, irmãos. Assim como lá em Belém estava 800 metros acima do nível do mar, ele conduzia por vales que estavam 400 metros abaixo do nível do mar. Naquela região tem os vales mais profundos do mundo inteiro. Estão lá. Então o rei Davi, ele enfrentava perigos reais e visíveis, mas Jesus é o seu pastor. Glória a Deus. O Senhor é o seu pastor. Então nada ele temia. Ele enfrentava todos os perigos reais e visíveis, sabendo que os perigos invisíveis o Senhor também estava guardando ele. E sobre esses perigos invisíveis é aonde a nossa geração distraída tem se perdido. É com relação aos perigos invisíveis que a nossa geração, que não tem consciência espiritual nenhuma, tem se perdido. Por isso que nós vemos cada vez mais a geração atual indo, de ralo. A gente está vendo esse fenômeno acontecer. E aí eu vi um vídeo muito emblemático. Um homem chega
numa toca daqueles coelhos silvestres e pega uma cenoura e oferece, e a coelhinha vem, fica ali, ressabiada, até que ela vem e começa a roer a cenoura na mão do homem. E está sendo filmado assim, na mão do homem. Quando ela já está bem entretida com aquela cenoura, ele vem com a mão esquerda por dentro da toca da coelhinha e começa a ir retirando os filhotinhos, um mais fofinho do que o outro. Glória a Deus, aleluia. E aquele vídeo fala muito com a gente. Enquanto alguém vem e oferece um banquete que parece irresistível para nós, Deus. o inimigo está aqui com a outra mão dele, retirando os teus filhos de perto de ti e você não está vendo. É muito mais agradável para mim chegar do trabalho cansado e assistir um futebolzinho na TV do que sentar com a minha filha ou com meu filho para revisar a tarefa da escola. É muito mais cômodo para mim assistir uma novela ou uma série legal na Netflix, um dorama, do que sentar e evangelizar os meus filhos. É muito mais cômodo para mim, porque eu estou pensando em mim, no meu cansaço, que eu mereço descansar e que eu dou tudo para batalhar por essa família, mas o inimigo invisível te agradece. Glória a Deus, O inimigo invisível, ele está ali com a mão dele, por trás da ideologia de gênero, por trás daquela ideologia esquerdista, por trás ensinando sobre coisas que você jamais ensinaria para o seu filho. Eu tenho uma pessoa próxima que ela assistindo a um filme com a família, um filho de aproximadamente 16 anos, uma filha mais nova com 9, e apareceu uma cena homossexual na TV. E aí ela sentiu aquela oportunidade de falar com os filhos sobre aquilo. Olha, isso aí é errado. E o filho com 15 anos já se levantou e falou que não, mãe, isso aí não é errado não. Porque ele tinha aprendido na escola que é uma forma legítima também de amar, que há sim a possibilidade de um homem amar o outro. E ela ficou muda, não sabia o que dizer, e até com medo do filho já ser adepto disso. Ela ficou com medo disso, mas ela ficou emudecida pelo fato dela nunca ter tratado disso com ele. Quando ela foi tratar, já foi tarde demais. E ela percebeu aquilo só depois, porque o inimigo vem com aquela mão invisível por trás. Verdade, Jesus. Hoje nosso inimigo invisível está cada vez maior. Se uma pregação aqui do Pastor Elson transmitida e alguém for assistir, pode denunciar ele para o Ministério Público. O Ministério Público, ao invés de estar processando criminosos, está atrás de pastores, está atrás de quem ensina o Evangelho, está atrás de quem professa uma verdade da Bíblia. Minha opinião não é uma verdade da Bíblia. E tem pastores como o Rodrigo Mocelin, o Iago Martins, o Caio Custódio, que estão sendo perseguidos diversos processos por causa de pregar o Evangelho. A mão invisível do Estado está alcançando esses pastores, está vindo atrás, né? Glória a Deus, aleluia. Vi o depoimento de um pastor que ele simplesmente fala que foi pregar numa escola barra pesada, com uma criminalidade altíssima vinda daqueles alunos dali daquele lugar, e ele pregando o Evangelho para aqueles jovens, aproximadamente um número de 300, e ele evangelizando, e ele pregando, e ele anunciando as boas novas. E aí quando ele percebe, a polícia vem entrando no pátio da escola onde ele estava pregando. E aí ele fala para quem estava assistindo ele, né? Olha, tenta impedir que ele chegue, que eu vou fazer um apelo para esses jovens agora, senão eles vão me prender. Deixa pelo menos eu fazer o apelo, depois ele pode me prender, pode me aprender, eu vou na delegacia, eu dou o depoimento que for para o delegado, mas tenta segurar. E a pessoa saiu na missão de tentar conter os policiais que já vinham vindo na direção dele, e ele faz o apelo, e quando ele faz o apelo, para surpresa dele, mais de 250 jovens vêm à frente, e a polícia vindo, e ele faz o apelo, ele termina a oração, quando ele termina a oração, cadê os policiais? Glória a Deus. Sumiram. Glória a Deus.
ficaram constrangidos e foram procurar ele depois para dizer do belíssimo trabalho que ele estava fazendo com aquele jovem. E o curioso é a gente perceber o quê? Que ninguém reprova fazer trabalho evangelístico dentro da cadeia. Ninguém reprova, todo mundo acha o máximo. O Estado acha o máximo. O pessoal de diferentes ideologias, de diferentes espectros religiosos, todo mundo acha bonito. Nossa, para recuperar um preso, que legal. Mas fazer o trabalho preventivo numa escola que está dando esses sinais, por que chama a polícia para repreender? É a mão invisível do inimigo para destruir. Porque o Estado, ele é laico, ele não é antirreligioso. Laico é defender todas as religiões que são iguais. Não posso preferir o evangélico, ou o católico, ou o bandista. Não posso, todas são bem-vindas. Na visão do Estado laico é essa. Teve um dia aí, um episódio que aconteceu na nossa capital, pessoal revoltado, que uma pessoa foi apresentar o axé e outras coisas em escolas aí, tinha muito evangélico revoltado. Fica revoltado não, se levanta do seu lugar, vai pregar lá na igreja. Vai alguma coisa a você. Vai querer impedir o outro de professar a sua fé, então a sua pode ser impedida também. Não é verdade? Então vamos levantar e fazer. Então, vamos agir. E aí vem, porque o meu tempo já está indo. E aí vem essa parte aqui que fala: da tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era literalmente uma vara para descer a paulada em quem aparecesse e tentasse ofender aquele rebanho. E o cajado era uma vara com uma curva na ponta que era para conduzir. A ovelha está desviando, só vinha com aquele cajado e voltava ela de volta no caminho. A ovelha caiu no buraco, vinha com aquela vara que puxava de volta. Então a vara do pastor é para isso. E às vezes a gente pega uma paulada dentro da igreja e fica ofendidinho com o pastor, e fica ofendidinho, vou sair dessa igreja. Quero ir numa igreja que só me serve, que só de bandeja, que eu escolho o evangelho que eu quero ouvir, que eu posso fragmentar. E aí está crescendo lá o falso crente, o crente que não sabe a diferença de nada. E aí, olha só, temos cada vez mais cristãos, evangélicos, e o mundo só está piorando por quê? Essa geração, irmãos, que não conhece o verdadeiro evangelho, que a gente precisa anunciar. Versículo 5, para a gente acelerar: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Como é que fica? O Senhor servindo uma mesa só para aquele, e todo mundo que odeia ele ao redor olhando, sem poder fazer nada. Olha só, o Senhor te honrando, e aqueles principados, aquelas potestades de prostituição, de bebida alcoólica, de vida errada, tudo ao redor sem poder fazer nada, porque agora o Senhor é teu pastor. Imagina só. Eu lembro quando eu era garoto, eu e meus irmãos, quando a gente estava tudo ali na adolescência, morrendo de preguiça, assistindo TV na sala, e estava todo mundo com sede, aí vinha um com um copo d'água, fazia assim, aí me dá um pouquinho da tua água aí, tá bom essa água, eu vou dar não. E ficava assim, tudo olhando, desejando a água do irmão, né? Imagina que está todo mundo ao redor, desejando fazer algo contra aquele que está sendo honrado por Deus, mas nada eles podem fazer, né? Porque o inimigo, apesar de forte, poderoso, visível e invisível, te assolar e contra você, mas é Deus quem te dá a vitória. Porque você está na mesa, a mesa é um lugar de banquete, eles verão a sua celebração, a celebração da vitória, a celebração da vitória na cruz do Calvário e da vitória também sobre a morte. Unges a minha cabeça com óleo, essa é a unção da honra, onde você é marcado por Deus como propriedade exclusiva do Senhor. Você foi comprado a preço de sangue e você é precioso para Deus. E o meu cálice transborda. Onde a gente lê também sobre cálice, irmãos, amigas? A gente lê: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Para que a gente tome parte desse cálice que transborda, Jesus tomou
todo aquele cálice da ira de Deus que era contra nós. Ele tomou sozinho cada gota daquilo por amor de nós. Então lembre-se, irmãos, não deixe o inimigo te seduzir com falsas promessas. Você foi comprado a preço de sangue por aquele Filho unigênito de Deus. E a terceira verdade absoluta deste salmo é não temer a eternidade, porque em Cristo Jesus todos os nossos desejos são satisfeitos. E vem lá o versículo de número 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Qual é a diferença da bondade e da misericórdia? A bondade é tudo aquilo que Deus me dá e eu não mereço. A salvação, Deus me dá e eu não mereço. E a misericórdia é tudo aquilo que eu mereço e Deus não me dá. O que eu mereço? O juízo, mas Ele não me dá porque Ele é misericordioso. Então Ele vem e fala isso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque, né, meus irmãos, bastou um pecado para derrubar Satanás e seus anjos. Bastou um pecado para o homem ser sentenciado. E hoje a misericórdia do Senhor nos alcança. Ainda que a gente tropece em um pecado, nós podemos recorrer àquele que verteu o seu sangue na cruz por amor de nós. Amém, meus irmãos? Eu convido os irmãos a ficarem de pé para a gente orar. E oremos ao Senhor. Maravilha, meu Bondoso Deus, o Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta, Senhor. Nós queremos te agradecer hoje por tanto amor envolto neste salmo, Pai, por tanto amor em favor de nós que nós não merecemos ainda assim o Senhor nos dá. Oh Senhor, que as pessoas que vieram aqui hoje possam beber dessa porção, meu Pai, e que eles possam sentir o quanto são amados pelo Senhor. Abençoa a tua igreja, meu Pai, alcança os familiares aqui e acolá, Senhor, e que eles testemunhem do teu grande poder na vida deles. Em nome de Jesus eu te pedimos, Senhor, amém e amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Pegue na sua mão uma contribuição. Pegue na sua mão. Isso é verdade, irmãos. Em vez de a gente ficar contra a religião dos outros, vamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Se você anunciar o Evangelho, quem está andando no caminho do erro, cego pelo Deus desse mundo, o Espírito Santo vai abrir os olhos deles. Eles vão deixar de servir o lado de lá e vai pular para o lado de cá junto conosco, adorar e glorificar o Senhor, e vamos juntos para a eternidade. Amém? Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai, confirma o teu grande milagre, a tua bênção, tua graça, tua compaixão e misericórdia. Pai, estenda as tuas mãos, libera as tuas bênçãos sobre o teu rebanho. Que haja, Senhor amado, abastança, multiplicação, prosperidade em todas as áreas da vida do teu rebanho. Pai, que a bênção do Senhor que enriquece venha sobre cada um de nós. No nome de Jesus, apresentando a vida de todos os dizimistas, ofertantes, contribuintes da tua obra na face da terra. Que haja abundância. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você que pode contribuir, sai do seu lugar, vem à frente. Aleluia. Você também tem a oportunidade de contribuir, né? A igreja tem que acompanhar o avanço tecnológico. Hoje pouco se vê dinheiro. Esses dias eu fui pagar uma dívida e a pessoa não queria receber. Então já se viu, já não. Pastor, o senhor não tem no Pix, não? Não queria receber em dinheiro. E agora pronto. Você tem a oportunidade de para contribuir via aplicativo bancário. Né? Tem QR Code aqui, diante do altar. Lá na porta também tem lá 2 QR Code, você pode contribuir, fica à vontade, segundo propõe no teu coração contribuir. Amém? Levante a tua mão. Bendito Deus eterno Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, a bondade, a tua graça. Pai, no nome de Jesus Cristo, aleluia, que possamos ter uma vida pautada na tua palavra, que possamos amar as almas. Pai, no nome de Jesus Cristo,
Aqueles que já se foram, não há mais possibilidade. Mas a família que ainda está caminhando sobre a face desta terra, ainda há esperança. Se a igreja anunciar o Evangelho, se anunciarmos o teu amor, vidas que estão caminhando sobre esta terra, os olhos serão abertos e serão alcançadas e transformadas para a glória do teu nome. Vai conosco onde vamos ao sair daqui. Que a bênção do Senhor permaneça em nós. Oramos te agradecendo e te entregamos o nosso culto desta tarde, no nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e todos digam. Palmas que louvem agora Jesus. Vem aqui à frente e recebamos o óleo sobre a sua cabeça. Meu Deus! Poderoso Deus!